Jesus, saindo do templo, e ao caminhar seus discípulos, chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda a certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Depois a gente pula para outra parte do versículo 3, que vai falar sobre o princípio das dores. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e disseram: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, porque muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas as primeiras dores de um parto. Até aqui, irmãos. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê que a profecia de Deus, às vezes, era para aquele tempo determinado. E, às vezes, ela tinha dupla função, de falar para aquele tempo e para falar para um tempo posterior, futuro. E essa profecia aqui, quando Jesus falou, ele estava saindo do templo. E quando ele estava saindo do templo, o templo era uma das maravilhas da época. Era uma coisa linda, maravilhosa. E quando Jesus estava saindo do templo, os discípulos perguntaram: olha, Senhor, essas pedras, olha que coisa linda. Eles estavam querendo se vangloriar daquilo. E Jesus disse para eles: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada, dependendo da sua versão. E aí, irmãos, eles não entenderam aquilo ali no momento. Depois, Jesus saindo dali, a Bíblia diz que ele vai e se assenta no Monte das Oliveiras. E então ele começa a falar das coisas que viriam no final dos tempos. Aonde eu quero chegar, irmãos? Você vai entender daqui a pouco. Olha só, aí ele começa a contar que viriam falsos profetas, que viriam muitas pessoas que diriam que ele seria o Cristo. E a gente já vê isso. É você fazer uma pesquisa na internet e você vai ver essas coisas acontecendo. Muitos já falam que ele é o Salvador, ele é o Cristo. Então, tem os falsos profetas, tem vários tipos de coisas acontecendo. Inclusive, irmãos, fome, pestes e terremotos. No dia 10 de agosto, foi segunda-feira, inclusive foi meu aniversário. No dia 10 de agosto, teve um na Colômbia, que matou quase 4.000 pessoas. No dia 15, ontem, teve um na Indonésia. Então, nós sabemos que depois de 5 dias, houve 2 grandes terremotos. E aí, irmãos, onde eu quero chegar? Eu quero chegar, irmãos, que alguns meses atrás, eu estava num determinado lugar, e estava acontecendo alguma coisa ali, algo espiritual. E aí, naquele momento, o Senhor veio até mim e falou assim para mim: vai vir algo sobre o Brasil. Se prepara. Só isso. Vai vir algo muito grande sobre o Brasil. Não falou os Estados Unidos, ele não falou a Coreia, ele não falou a Rússia. E eu, irmãos, eu ouvi aquilo e fiquei quieto. Só ouvi. E eu fiquei quieto. E passou-se vários meses já, uns 3, 4 meses atrás isso aconteceu. E Deus é testemunha se eu estou mentindo, irmãos. Que Deus faça o que Ele quiser comigo se eu estou mentindo. E aí, Deus falou: vai vir algo sobre o Brasil. Só isso. Agora, irmãos, veja bem. Eu não sei se é algo relacionado a clima, se é algo sobre outra pandemia, se é um conflito de outro país que vai tentar contra o Brasil. Eu não sei, irmãos, o que é que vai vir. Mas aí passou, irmãos, eu já tive várias oportunidades, que eu não me lembrava disso. E aí, hoje eu estava ali tomando banho, e eu estava ali, e eu nem sabia quem ia dirigir o culto também, nem sabia que eu ia ter uma oportunidade. Porque como eu não vim na segunda-feira, eu não via a escala ali fora. Então eu não sabia quem estava aqui. Aí eu estava tomando banho, aí Deus me deu um estalo, pá, daquele estalo que você já conhece. E Deus, irmãos, me começou a incomodar. Eu não ia falar sobre isso aqui. Eu já tinha visto um texto hoje, eu tinha colocado no meu coração falar sobre Jó. Eu ia falar sobre Jó. E aí, irmãos, eu estava tomando banho e deu aquele estalo, pá, sobre isso que Deus falou para mim, que ia acontecer alguma coisa muito séria no Brasil.
E eu acredito, irmãos, eu sinceramente acredito que ainda vai ser esse ano. Porque se fosse para ser no ano que vem, Deus não falaria agora. Você não precisa confiar, acreditar, desacreditar. Você tem a livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Eu fico com aquilo que Deus falou, e eu sei que foi Deus que falou comigo. Você não precisa acreditar em mim. Eu só estou passando, irmãos, porque Deus me impulsionou eu a passar isso para a igreja. Amém? Então, irmãos, cada um faz sua escolha. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você quiser ficar no meio termo, você fica. Se você quiser zombar disso, você zomba. Eu não tenho nada com isso. Eu estou passando aquilo, irmãos, que Deus falou para mim. E eu não ia falar isso aí. Porque é difícil falar essas coisas. Tem pessoas que, a maioria, às vezes não acredita. Mas eu não me importo com isso. Eu vou me preparar, irmãos, para isso. Eu não sei o que vai acontecer. Então, eu vou me preparar em oração. Eu vou me preparar na minha consagração. Eu vou buscar a Deus, porque eu não sei o que é. Mas, como diz o profeta Ezequiel, se aquele profeta falar alguma coisa, como é que vai saber se falou a verdade ou a mentira? É simples. Você vai no livro de Ezequiel, ele fala. Se acontecer da forma que ele falou, então a profecia é de Deus. Se não acontecer, então ele falou de si próprio. Então vamos aguardar. Marca o dia de hoje, 16 de agosto, e vamos aguardar, ver se foi Deus ou se não foi Deus. Amém, igreja? É assim que a gente fala. Eu sei que foi Deus, mas se você duvida, pode marcar esse dia. Vamos ver então se vai acontecer ou não vai acontecer. Porque eu sei que foi Deus que falou, então não tenho temor nenhum de falar aqui. E aí, irmãos, esses terremotos, por que a gente pode pensar, mas sempre teve terremotos, sempre teve, não sei se é uma fome severa sobre o Brasil, eu não sei, irmãos, mas alguma coisa muito grave vai acontecer. E não vai ser em outras nações, vai ser especificamente no Brasil. O Brasil vai ser afetado de alguma forma. Então, irmãos, grava bem esse dia aqui, porque eu sei que foi Deus que falou comigo. E muitos aqui vão lembrar disso aí, quando chegar isso acontecer. Então, irmãos, a coisa é muito séria o que está acontecendo. Então, cuidado com muito conforto, muito comodismo, né? Cuidado com a vida estabilizada, porque, irmãos, pode vir um vento muito forte, da quais nenhum dinheiro do mundo, irmãos, poderá resolver o problema e solucionar. Então, eu espero, irmãos, que não seja algo tão agravante, mas eu nunca ouvi algo assim. Deus foi bem claro, irmãos. Está vindo algo para o Brasil. E quando Deus falou isso, me passou uma sensação muito ruim, irmãos. Muito ruim. Então, mas quem é você? Eu não sou ninguém, irmãos. Se Deus achou por bem falar comigo. Maria não era ninguém, era uma judia lá que ninguém dava valor para ela. Foi o vento que gerou o Salvador. Às vezes os menos favorecidos são os mais agraciados por Deus. Então, irmão, não duvide não. Se prepara. Porque aqueles que duvidaram que um dia o dilúvio ia levar todo mundo nas águas, e só salvou 8 pessoas. Noé pregou por 120 anos, ninguém deu crédito no que ele falava. Todo mundo zombava ele, fazendo um navio gigante daquele no deserto, irmãos. É louco, é loucura. Só que passou 120 anos, irmãos, mas a palavra de Deus se cumpriu. E todos que zombaram, irmãos, todos que ignoraram a palavra daquele pregoeiro, irmãos, morreram afogados. E bateram do lado de fora, e a porta não pôde se abrir. Sabe por que a porta não pôde se abrir? Porque o coração de Noé era um coração bom, irmãos. Ele ia abrir aquela porta e levar todo mundo para dentro que ele pudesse. A Bíblia diz, irmãos, ali depois de Gênesis capítulo 5, capítulo 6, você vai ver. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca por fora. Não tinha mais como ele fazer mais nada. Não tinha outra entrada a não ser aquela porta ali. Então, irmãos, não desacredite das coisas. Amém, igreja? E aí, a gente vê aqui, e não está, irmão, não é uma coisa assim fora da realidade. Porque, irmãos, olha aqui, haverá pestes, fome, terremoto. Irmãos, isso aqui já é uma coisa real. Só que a gente ainda não foi tão atingido. A gente viu agora, irmãos, 2 grandes terremotos em 5 dias. Será que ninguém está percebendo, irmãos? A volta de Cristo já está aí. Jesus está às portas, irmãos. Jesus está voltando.
Ele diz que quando acontecessem essas coisas, você pode ler depois na sua casa, Mateus 24. Ele diz que seria o princípio das dores, como aquela mulher que dá aquelas agulhadas nela, aquelas contrações nela, mas ainda ela não gerou um filho. É isso que ele quer dizer aqui. Ainda não é o fim. Ele diz, o fim quando que vai ser? Quando a palavra for pregada em todo o mundo. E hoje é possível, graças à internet. Pode chegar em países que as pessoas não podem entrar lá, cristãos, como países comunistas, países onde o islamismo toma conta. Então a internet pode chegar lá. E quando, irmão, chegar em todos os 4 cantos da terra, e entre aspas, né, uma analogia, porque a terra é redonda, mas os 4 cantos da terra, a Bíblia diz que Jesus, ele voltará a buscar a sua igreja. E nós teremos que estar preparados, irmãos, para subir. Porque quem ficar aqui, o próprio Cristo diz na palavra, ninguém, irmãos, olha, ele mesmo diz, ele diz, ai dos que ficarem. Porque nunca houve um dia como esse, e nem haverá de sofrimento e dor. Se você queira fazer uma pesquisa, rapidamente eu estou encerrando, você entra no YouTube e coloca lá, os bilionários do planeta, irmãos, eles acreditam no Apocalipse. E às vezes a gente não acredita. Estão construindo bunkers luxuosos embaixo da terra, com plantações, energia elétrica, água potável, tudo para eles viverem lá embaixo, porque eles sabem que o fim do mundo está próximo. E a gente prega aqui, irmãos, e estão pregando todas as vezes, estão pregando aí em todas as igrejas, as pessoas estão rindo e zombando. Eles acreditam, irmãos, os bilionários, dono do Facebook, dono da Tesla, esses bilionários, Jeff Bezos, olha esses bilionários. Você vai ver, eles estão pagando, irmãos, para morar em bunkers gigantescos, porque eles sabem que vai vir algo terrível sobre a terra, de que vai dizimar a raça humana. Então, irmãos, antes de acontecer isso aqui, Jesus vai buscar a igreja dele, no arrebatamento. O arrebatamento. Então, quem estiver na posição, estiver na presença de Deus, irmãos, depois de 7 anos ele volta aqui, para acabar com o resto dos ímpios. Aí instala o reino do milênio aqui. Mas isso aí é outra história. Amém, igreja? O que eu tinha que passar, eu passei, né? Eu espero que você acredite nisso. Mas se não quiser acreditar, eu não posso fazer nada. Amém? Essa aí foi... Eu não queria estar aqui, não queria falar essas coisas. Mas eu não vou levar para casa aquilo que não é meu, é nosso. Amém? Deus abençoe. E as palmas louvam ao Senhor. Amém? Deus abençoe.